CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de sábado, neste horário das 10 horas. Teremos outra reunião à tarde, às 5 horas da tarde. Neste horário nós temos o trabalho da obra social, a obra social Antônio de Aquino, em que nós atendemos a um bocado de gente, a umas 300 e tantas famílias. Então, aí eu vou começar com meus pedidos, porque não tem outro jeito. A gente sempre pede ajuda de todos, porque as pessoas chegam, tomam café da manhã, almoçam. Então, que a gente pense no que a gente consome em casa, no café da manhã, no almoço, que é justamente o que a gente utiliza aqui. Então, a gente sempre pede que, ao fazer a nossa compra no supermercado, que a gente compre um pouquinho a mais para trazer para cá. 1 quilo de um alimento, uma lata de óleo, um detergente, um sabão em pó, o que a gente comprar para casa vale muito a pena. Que além da alimentação, nós damos também a cesta básica. Nós temos que manter a nossa casa limpa. Esse chãozinho, claro, aí precisa de muita força no braço, mas é detergente, é sabão, é vassoura. Então, nós sempre estamos precisando muito desse auxílio. Temos a nossa reunião pública também de quarta-feira. Quarta-feira temos 3, uma às 10 da manhã, outra às 3 da tarde e a outra às 7 da noite. Quarta-feira temos o trabalho do passe de cura. Então, nós sempre lembramos que quem precisar do passe de cura, que após a reunião mantenha-se no mesmo lugar, que o médium da casa irá conversar e ver da necessidade do passe de cura. A gente aprende aqui que precisamos cuidar do corpo, né? Então, a gente toma o café da manhã, a gente almoça e precisamos cuidar do espírito. E é nessa hora que a gente vai para o passe de cura. E muitas vezes a gente precisa mesmo vir mais vezes à casa. A doutrina espírita requer isso, que a gente venha mais vezes durante a semana na casa. Porque a gente estar aqui dentro desse ambiente, isso já nos refaz, isso já nos equilibra, porque os espíritos amigos estão aqui dentro trabalhando. Então a gente, quando chega aqui, já se sente um pouco melhor. E melhor ainda quando a gente sai, desde que a gente mantenha o nosso pensamento ligado aos nossos anjos de guarda, aos nossos amigos espirituais, que a gente sempre lembre disso. O nosso querido altivo, Dr. Herman, Baltazar, são espíritos amigos que fazem parte da coluna de espíritos que sustenta a nossa casa. Então, eles estão sempre presentes aqui. Não que a gente aproveite esse momento aqui dentro, que é um momento só nosso, para a gente pensar bem na nossa vida, para a gente lembrar das nossas dificuldades e pedir ajuda. É um momento que nós somos ajudados. Por isso que, ao sair daqui, nos sentimos mais leves. Então, o trabalho da cura é para ajudar a equilibrar o nosso espírito. O espírito Inácio Bittencourt, numa das suas mensagens, ele diz isso, que nós somos corpo e espírito e precisamos primeiro cuidar do espírito. Então, vamos aproveitar essa oportunidade nossa aqui. Nós temos os cursos da casa, temos cursos aqui de domingo a domingo, em vários horários. Vamos procurar estudar. Quem não tem ainda a vivência dos cursos, que ainda não fez todos os cursos, os livros, começando pelas obras de Kardec, né? Muito especialmente pelo Livro dos Espíritos, que é um livro básico da doutrina espírita, e todos nós temos que tomar conhecimento dele. Temos vários cursos, temos o nosso horário aqui de hoje, de 8h30 às 9h30 da manhã, o Livro dos Espíritos. Então, vamos aproveitar, vamos estudar.
Para estudar a doutrina espírita, nós temos que estar com o livro nas mãos. Na nossa livraria, temos todos os livros relativos aos cursos que a casa oferece. Então, vamos aproveitar, vamos estudar a doutrina espírita que nos equilibra e que nos esclarece com relação às nossas dificuldades diárias, que não são poucas, né? Então, hoje a palestra vai ficar por conta da nossa companheira Débora, que vai nos falar do livro dos Espíritos. Durante o passe, o nosso Léo vai nos falar do Evangelho, que nós vamos ler agora, como página de abertura. É o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu vou ler um pedacinho da mensagem de um Espírito protetor, que nos diz assim: quando considero a brevidade da vida, sou dolorosamente atingido pela incessante preocupação da qual é motivo para vós o bem-estar material, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão pouco tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta na eternidade. Poder-se-ia acreditar, ao ver a atividade que desenvolveis, que se trata de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando quase sempre trata-se de satisfazer as vossas necessidades exageradas, à vaidade, ou de vos entregardes aos excessos. Esse capítulo é muito interessante, porque fala de dinheiro, é um grande motivo de preocupação para muitos de nós, né? Então vamos fazer a nossa prece para nós começarmos o nosso estudo da manhã de hoje. Querido Mestre Jesus, estamos todos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, em nome desses espíritos amigos que trabalham aqui no nosso CEA, na nossa casa de amor. Estamos aqui como sempre, Senhor, a pedir que nos ampare, que nos proteja, que nos envolva com Teu manto de paz, de luz, de serenidade, para que possamos, Senhor, com muita paz em nosso coração e nossa mente, apreendermos tudo que nos for passado da nossa doutrina nesta manhã. Abençoa, Senhor, a cada um de nós aqui presentes. Abençoa os que nos acompanham de casa. Abençoe todas as tarefas que estão sendo realizadas neste instante na nossa casa espírita. Então, Jesus, em Teu nome, em nome desses espíritos queridos que aqui trabalham, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. O estudo do livro dos Espíritos é o capítulo 1, que fala do desgosto da vida, suicídio. São algumas perguntas, eu vou ler só a primeira pergunta para a nossa companheira Débora ter bastante tempo de nos falar. A questão 943. Kardec pergunta assim: de onde provém o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? E eles responderam: efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida passa mais rapidamente. Suporta-lhe as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, porquanto age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, que Jesus abençoe a nossa companheira. Estão ouvindo? Então, bom dia a todos. É com gratidão e alegria que aqui nos encontramos estudando a doutrina espírita, dividindo, compartilhando conhecimento
dessa ciência intuitiva, dessa ciência espírita, que mais do que nunca hoje chegou para trazer para cada um de nós o conhecimento da vida imortal, da imortalidade, o conhecimento do espírito, como aquele ser que galgou e atingiu o ápice da humanidade no planeta Terra, da informação, da tecnologia, mas mais do que nunca, nunca esteve tão sedento de compreender seu verdadeiro sentido, seu verdadeiro destino na vida, a importância de cada um de nós nesse planeta Terra. E aí vamos começar com Leon Denis, que fala assim, na introdução do livro, O Problema do Ser e do Destino, Leon Denis traça um entendimento tão apropriado para o momento. Parece que Leon Denis escreveu ontem para a gente aqui, filosofando, meditando, pensando sobre todas as questões que hoje nós enfrentamos. E aí ele fala assim, me perdoe para que eu possa ler, porque para que a gente não perca na íntegra a importância, a clareza da doutrina espírita nas nossas vidas através de todos esses espíritos que vieram no momento tão apropriado. Trazer o conhecimento libertador, o conhecimento que faz com que cada um de nós chegue na direção do que a gente fala do nosso Dharma. Nosso Dharma é a nossa natureza, o nosso Dharma é o nosso trajeto, o nosso destino. E qual é o nosso destino? Estava pensando aqui, imaginando esse universo vasto, que a partir do seu núcleo, eu tenho sempre que começar falando disso, porque senão a gente fica com dificuldade de se situar. Através do núcleo supremo. E aí a gente imagina esse universo vasto e infinito, girando em torno do núcleo supremo, da consciência infinita. E o universo é sua obra, é uma porção pequena dessa consciência suprema, desse núcleo que ainda é um mistério e um segredo para todos nós, mas que está ali coordenando cada astro, cada partícula, cada consciência individual, que a gente fala que é o grande, é o grande jogo cósmico, a grande dança, e estamos em volta desse núcleo, como Leon Denis fala, em espiral ascendente, girando em torno da unidade, expandindo as nossas mentes, elevando a nossa consciência para expressar Deus. Isso é um conceito novo para todos nós, antigo, mas novo. E a gente precisa compreender isso, sair dessa ideia cartesiana de que Deus está ali e eu estou aqui e tem um abismo entre nós. É um erro de conceito do mundo ocidental. Nós estamos mergulhados, como Leon Denis fala, dentro do pensamento divino, da mente divina, do hálito divino, que a partir do núcleo emana ondas de amor, vibrações de amor que ainda não conseguimos nem compreender e nem experimentar. E sustenta o universo. Nos ajuda a não cair no caos que seria se as nossas mentes pudessem interferir de tal forma nesse jogo cósmico, nessa lila, nessa dança. Então, o núcleo nos sustenta, emanando essas ondas que tanto queremos, que chamamos de felicidade, que damos tantos nomes,
mas que ainda não conseguimos experimentar, por conta da nossa mente ainda tão limitada. E aí Leon Denis, então, retomando esse entendimento, falando de Deus, falando da consciência unitária, falando desse jogo do destino, começa dizendo assim: uma constatação dolorosa atinge o pensador. Nós que estamos pensando o tempo todo, por que eu não encontro a felicidade? Aonde ela está? Para onde eu estou indo? De onde vim? Para onde vou? Quem sou eu? Essas são as indagações de todos nós que aqui adentramos na casa espírita, ou não é? Nenhum de nós entrou aqui por conta de encontrar uma festa, por conta de encontrar um milagre. Encontramos respostas às nossas perguntas, às nossas indagações, aos nossos questionamentos, às nossas dúvidas, porque é chegado o tempo de dilatarmos o nosso entendimento a respeito da vida imortal, da nossa natureza divina, sairmos dos conceitos e entrarmos na vida prática. E a Casa Espírita oferece a todos nós a ciência, o desenvolvimento da ciência intuitiva, que é para onde temos que ir. Sair do aparato, das referências materiais e adentrar, porque é questão de vibração, porque não vamos a lugar algum, porque já estamos. Eu sempre falo isso e vou repetir inúmeras vezes, porque tem muita gente que está vindo pela primeira vez. Não vamos a lugar algum, já estamos. Tudo vem de Deus, tudo é dele, Ele, tudo volta para Ele, porque já estamos mergulhados. Nós, consciências individuais, mergulhados nesse hálito divino. Por isso é que a gente fala assim, Deus sabe tudo. Mas por que Ele sabe tudo? Porque Ele fica ouvindo cada um de nós? Não, porque estamos dentro da mente cósmica. A mente cósmica é o universo. A consciência é maior. Ou não é assim? A nossa mente é pequena. Quantas das vezes a gente fica pensando tanta bobagem, quando poderia estar expandindo além dela, entrando no nível da consciência. Porque a mente é o conjunto das nossas experiências de várias vidas, das nossas experiências diárias, do conhecimento que utilizamos, dos novos conhecimentos, das novas experiências. Mas a consciência é maior, por isso que os grandes sábios diziam, você não é a sua mente é uma ilusão. Porque você acha que é aquilo que você pensa, você é muito mais do que isso. A mesma coisa, tudo que tem no macro tem no micro, tudo que tem no micro tem no macro. Então, a mente cósmica é o universo. É a expressão da consciência suprema materializando esse grande jogo para que a gente possa evoluir. Olha que lindo, né? Só podemos evoluir na forma, ou não é assim? Então não adianta sair da vida, porque só vamos conseguir consolidar esse conhecimento que muitas das vezes aprendemos na própria encarnação, aprendemos no mundo espiritual, que é tudo mundo espiritual, mas a gente está num outro corpo, numa outra densidade, num outro formato, com uma outra vibração, e aí a gente define mundo físico e mundo espiritual, mas na verdade tudo é a mesma coisa, é um contínuo de vibrações que estão mais adensadas e menos adensadas, mas a consciência é una. Não foi assim que Jesus falou? Eu sou um com o Pai, a um ponto de expandir tanto a mente, tanto, sair do domínio da mente e entrar no mundo da consciência infinita, no domínio de uma consciência expandida, a ponto dele dizer, eu sou um com o Pai, mas ele estava no corpo físico. Mas era com essa parte, ou era com a parte mais expandida do seu ser, que ele
refletia a imagem da divindade. Uma pequena parte só. E aí vamos lá, Leon Denis fala para a gente assim: uma constatação dolorosa atinge o pensador, nós, no entardecer da vida. Ela se torna ainda mais pungente por ocasiões das impressões que tem ao retornar ao espaço. Quantos de nós estamos hoje perto do desencarne, ou temos algum parente que está perto de desencarnar, ou que de uma forma abrupta está desencarnando neste momento, mas percebe-se então que o ensino administrado pelas instituições humanas, em geral, religiões, escolas, universidades, embora nos informem sobre muitas coisas supérfluas, quase nada traz daquilo que mais temos necessidade de conhecer para a conduta, o direcionamento da existência terrestre e a preparação para o além. Está falando da gente, está falando de mim, está falando de cada um de nós. Aqueles que têm como incumbência a alta missão de esclarecer e guiar a alma humana parecem ignorar-lhe a natureza e os verdadeiros destinos. Como é que eu vou orientar alguém, o meu filho, o meu amigo, o meu aluno, se eu não sei, se eu não compreendo quem eu sou, para onde eu vou? Se eu não vivo isso? Os grandes sábios dizem que a gente só leva alguém até onde a gente vai, até onde estamos, ou não é? Eu não posso levar o outro à iluminação se eu não sou isso, não vivencio isso. Eu só posso levar até onde eu estou. Como que eu vou indicar, orientar um filho o caminho da espiritualidade se eu não vivo a espiritualidade, se eu não reflito sobre a espiritualidade? E aí ele diz aqui: aqueles que têm como incumbência a missão de esclarecer e guiar a alma humana parecem ignorar-lhe a natureza e os verdadeiros destinos. Nos meios universitários ainda reina uma completa incerteza sobre a solução do mais importante problema que o homem já enfrentou no curso de sua passagem pela Terra. Essa incerteza transparece em todo o ensino, ou não é? A maior parte dos mestres e professores descartam sistematicamente de suas lições tudo o que diz respeito ao problema da vida, às questões de objetivo e de finalidade. E aí, poxa, mas temos tantas religiões no planeta Terra, tantas seitas, tantas crenças. O Brasil, principalmente, é um país místico, não vive sem religiosidade. E por que será que a gente ainda está tão desnorteado? Por que será, se temos tantas religiões? Será que elas têm um ponto em comum que possam nos ajudar a compreender melhor? Ou será que a gente precisa repensar? O néctar, né? E aí eu lembro da doutrina espírita que traz aquele, né, tem um nome que dá, né, na sua, que é a videira, né? E o néctar saindo dali, espremendo. É isso que eles estão falando aqui, não estão falando das religiões, é extrair delas um ponto comum a todos nós, que possamos transitar por todas elas, mas tendo um norte espiritual. Tem um ponto em que onde elas precisam se encontrar e a partir daí ser una. Porque Jesus não veio trazer religião, ele veio falar da lei de amor, dessa vibração, dessa expansão, a ponto da gente, aonde estiver, emanar essa onda que sustenta o universo e que está agora jorrando em nossa direção, a partir do núcleo, e que a gente ainda não consegue tangenciar.
E aí ele vai falar assim: encontramos a mesma impotência do padre. Nas outras religiões, podemos falar de todas, inclusive até nas vezes na doutrina espírita, a gente tem dificuldade de compreender ela. Com suas afirmações destrutivas de provas, ele mal consegue comunicar às almas, sob sua guarda, uma crença que não resiste às regras de uma crítica construtiva, nem às exigências da razão. Então, ele está falando aqui que precisa andar junto com a razão. Nós precisamos ter a elaboração de uma ideia sempre levando à razão. Isso é possível? E um fato que a gente pensa muito, que é a questão, não desqualificando nenhuma das religiões, mas é a ressurreição. Tem como eu voltar naquele mesmo corpo que eu acabei de ver se desintegrando ao longo do tempo, nas minhas várias experiências pós-morte, dos meus parentes, dos amigos, seja de quem for? Tem como aquele corpo que já se desintegrou e na natureza, tem como ele voltar, levantar-se dali, naquele mesmo padrão vibracional e sair andando? Não. Então, a gente tem que estar sempre... Será que... Porque aí a gente desqualifica tudo. Se isso não pode, então nada existe. E a gente esquece de estar sempre questionando o passo seguinte. Se não é assim, como seria então? Como poderia ser hoje com o conhecimento que eu tenho? Essa é a nossa parte reflexiva, de pensar usando já todo o conhecimento que a gente tem hoje, todas as informações, para que a gente possa repensar e dizer, isso é coerente? Mas a gente não tem o hábito de fazer isso, porque a gente acha que pensar sobre Deus tem a ver com as religiões. E não tem a ver com a religião. Tem a ver com a raça humana. Tem a ver com todas as individualidades que neste universo orbitam, principalmente em torno do planeta Terra, que é o nosso caso neste momento. E aí ele diz, só mais um pedacinho: a alma moderna só encontra obscuridade e contradição em tudo que se refere ao problema de sua natureza e de seu futuro. É a esse estado de coisas que se deve, em grande parte, atribuir. Aí a gente já vai entrar aqui, que a gente vai falar hoje sobre o suicídio. Por que será que estamos, vivendo com um enorme número de pessoas se suicidando? Será uma doença? Será uma moda? Ou será a desinformação do nosso Dharma, o nosso destino, quem somos, para onde vamos? E aí ele fala aqui, é esse estado de coisas que se deve, em grande parte, atribuir os males do nosso tempo, a incoerência das ideias, a desordem das consciências, a anarquia moral e social. Então, ele está falando de tantas coisas. Desordem das consciências. Eu o tempo todo fico na referência material, quando na verdade todas as religiões precisam falar dos 3 aspectos da vida: físico, material, mental e espiritual. Olha, tem diferença, notaram? Que a gente fala que o homem é trino. 3 aspectos contemplam a sua existência: físico, aí a vida material, a gente precisa comer, a gente precisa se proteger, a gente precisa procriar. Mental, e a gente para aqui. Nossa, como é inteligente, está aprendendo a computador, as crianças mexem no computador, dão um show no telefone. É só mais um. Mas
o Dharma humano tem como psicoespiritual seu fundamento maior. Aqui, tem muitos que dizem que nem há progresso, porque o progresso só existe nas instâncias psicoespirituais. Quando eu expando a minha mente e elevo a minha alma a tal ponto de poder espelhar Deus. Sempre de uma forma relativa, porque Deus é uno, absoluto, supremo, eterno. Mas nós estamos mergulhados, pequenas individualidades dentro desse hálito, então podemos expressá-la como Jesus. Jesus deu todo o caminho das pedras para a gente. A doutrina espírita veio trocar em miúdos, trazer todo esse conhecimento, planificar para facilitar a nossa compreensão. Então, diante do suicídio, já podemos começar a tirar algumas noções, né? Estamos o tempo todo com a referência do mundo material, e aí não precisa a gente dizer nada. O que significa a referência do mundo material? Os desejos. O que são os desejos? Hoje eu quero um carro, hoje eu quero estar mais bonita, hoje eu quero ter a sobrancelha mais fina, hoje eu quero ter mais grossa, hoje eu quero estar mais magra, hoje eu quero estar bonita, hoje eu quero estar com uma roupa da moda, eu quero, né, assim, o celular, última geração. E aí, referência dos sentidos. Que na ciência, na neurociência, fala, rápido se esvai. Não é assim? Que eles chamam de habituação, porque tem a ver com as redes neurais, com o cérebro, com a mente. Quando eu falo de vida material, eu estou falando no máximo até a mente, que é a segunda instância, que é a parte não material, lembra, nesse contínuo de vibração, mas que continua ainda vinculado aos sentidos. O tempo todo, a nossa referência está nos sentidos. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu toco. Um pouquinho a gente vai para a mente e aí a gente acha que conhece todos os livros, conhece todas as ciências, todos os assuntos, todas as políticas. Somos muito elevados. Somos sábios. Sabedoria está aqui, daqui para cima. Psicoespiritual. O conhecimento da verdade. Que Platão já dizia, que está no mundo das ideias, por falta de um termo, no mundo da consciência. E aí, então, os jovens como não tem isso, não tem aquilo, falta-lhe isso, falta-lhe o sentido da vida. Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou estudar? Se eu não consigo ser feliz. E ele vai falar aqui, como a Gracilde leu, só esse aqui já estava bom para o tema de hoje, daria 1 ano de palestra. Efeito da ociosidade, da falta de fé. O que é fé? Para mim é a chave aqui, tá? A chave está aqui. A falta de fé e da saciedade, a sensação de satisfação plena. Não vamos ter, porque a gente já sabemos que temos um corpo, temos então a habituação. Eu como uma coisa, não é assim o corpo, toma um remédio hoje, amanhã tem que tomar mais, amanhã, porque o corpo entra na habituação, ele quer mais, porque tem a ver com as experiências dopaminérgicas do cérebro, é uma outra história. E aí a gente quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Hoje eu como um pedacinho de chocolate, amanhã eu como 2, amanhã eu como 3, amanhã eu estou comendo uma barra, para ter a mesma resposta satisfatória. Igual a bebida, igual o cigarro, igual a droga, tudo igual. Então, fica aqui. Aí a falta, vamos lá, a falta de fé. O que é fé? Fala assim, eu tenho tanta fé. O que é fé? A gente tem que pensar. Temos que ler, eu adoro essa palavra, filosofar. Se eu não fui filósofo, acho que não fui não, porque sou muito encrudecida nesse tema, mas ainda vou ser. Na próxima eu vou fazer. Filosofar, meditar sobre essas questões transcendentais, porque está falando de mim, está falando da minha natureza. Eu tenho que reservar uma boa parte do meu tempo, mesmo que eu esteja na labuta, no trabalho, para pensar nas coisas transcendentais, nas coisas
da metafísica, porque eu não sou só esse corpo. Eu sou muito mais do que isso, essa experiência pequena. E ontem eu vi uma palestra, um estudo, que ele fala que a vida física é como, e das nossas relações, é como 2 trens que chegam, passam um pelo outro, não é assim? E daqui a pouco se vão. Então eu preciso, principalmente depois da terceira. Os jovens dizem que a gente já deve ficar, desde que nasce, já aprendendo. Eu digo, na doutrina a gente fala desde a barriga, aprendendo sobre essas questões, mas quando chega, principalmente na terceira idade, você não tem mais escolha, tem que pensar, porque o trem já está passando. E nós vamos para o mundo da invisibilidade. E daqui a pouco voltamos ao mundo da visibilidade. E aí vamos lá. Então, essa fé no futuro. Vamos pensar, o que é fé no futuro? É a certeza do porvir. A fé é a certeza do porvir. Então, eu não posso dizer que eu tenho fé quando eu acho que morri e acabou. A fé é algo transcendente, ela te obriga, te impulsiona para você pensar além. E aí quando ele diz, quando você não tem falta de fé, é porque você não tem certeza do porvir. Cada vez eu posso dizer hoje que eu tenho fé, pelo menos um pouquinho, porque desde que eu conheci a doutrina espírita e que eu compreendi com a minha alma a imortalidade, eu tenho fé. Eu tenho certeza que não morremos. Eu não tenho dúvida. Eu posso ter medo. Na hora H, não querer, é natural, tem os instintos ainda de preservação da espécie, do corpo físico, é tudo natural. Mas a certeza da vida imortal, isso é que ele está falando. Será que os nossos jovens têm isso hoje? E se não tem, será que estamos em falta com eles? Não sobre as crenças que colocam medo, que punem, que castigam, que só fazem eles se afastarem da verdade maior, do seu Dharma. Ou a gente está em falta com esses jovens, mas a gente só pode dar aquilo que tem, então a gente precisa, rápido, urgente, pensar, filosofar, meditar sobre isso, como os grandes espíritos faziam e fazem essas obras todas num profundo estado alterado de consciência, expandido, passando para cada um de nós, levando cada um de nós até onde eles chegaram. E aí ele fala da saciedade, porque a gente está vinculado à matéria ainda, a essa parte desse contínuo mais grosseira. E aí a gente fica nesse jogo dos hormônios, jogo das redes neurais, das áreas da mente, buscando a felicidade infinita nos objetos finitos. É isso que a gente faz. No carro, no telefone, na casa, no barco, na roupa, nos objetos, todos. Buscando a felicidade infinita em algo finito. Por isso é que os grandes sábios dizem que nós deveríamos pensar 24 horas na consciência suprema, em Deus. Porque de tanto a gente pensar nela, se torna ela. Ele diz, de tanto você pensar no Supremo, você se torna Supremo. Porque a gente vai criando o quê? A ideação daquilo que é o melhor, da melhor parte minha. Não é assim, de tanta gente falar para o filho, você é preguiçoso, você, né? Daqui a pouco a criança, não é isso a psicologia positiva? Você se transforma no seu objeto de ideação. A gente não vê as pessoas fazendo milhões de plásticas bizarras, de procedimentos, dizendo que são estéticos, para
igualar alguém que ela acha que seja a referência dela. Olha que loucura, tem gente que morre fazendo esses procedimentos, porque a referência é essa. Qual deverá ser a nossa referência? Deus, a consciência suprema, esse núcleo que nos puxa, é irresistível. A vibração de amor que vem desse núcleo supremo que desconhecemos, porque é bonito e assim torna interessante e instigante a vida. Estamos nos aproximando dele, como Leon Denis fala, experimentando nesse jogo de formas, nesse jogo de frequências, instigando a nossa mente a dilatar-se na direção desse vasto infinito de possibilidades. Não é linda a vida se a gente pensar dessa forma? Imagine se a gente conseguir vivenciar isso. E aí não teríamos tantas histórias de suicídio. Precisamos ser rápidos, pensar sobre isso, levar para casa esse conhecimento, refletir, mergulhar as nossas mentes, que já estamos, né, dentro desse hálito divino, mas suspender todos os nossos preconceitos, porque é a nossa mente, é o somatório das nossas experiências, e eu só vou, por isso que a gente aprende a meditar, não para meditar no vazio, porque o vazio não existe, está tudo cheio dele, com letra maiúscula. A gente só faz download. Ninguém inventa nada, ou inventa? Não inventa. Ai, que ideia maravilhosa, inventei isso. Não inventa nada. Está tudo dentro dessa mente cósmica. O tempo todo, as infinitas ondas criando, e a gente vai só fazendo download quando a gente baixa o nosso ego e fala assim: eu não sei nada. Tudo é Ele. E a gente começa a poder sair desse ego que é a nossa mente. E aí vão caindo os eurecas, né? Vocês já notaram que quando os inventores começam a descobrir as coisas é porque eles estão exaustos, cansados ao limite, experimentaram tudo que tinha direito, e aí eles falam assim: não dá mais. Aí, um buraquinho, uma brechinha, um descuido do ego, e você diz: entendi. Não é assim? Quando a gente solta as defesas do ego, que é limitador, porque o ego está querendo todo que é a nossa mente dizer: eu sou isso tudo, eu sou tudo, eu posso tudo. E aí, quantos espíritos estão precisando que a gente leve essa informação? E eles dizem mais assim: tudo é divino, não tem nada que não seja divino. Ou não é? Agora, com o nosso conceito não cartesiano, se tudo é Ele, tudo é expressão, o mundo material é obra que Ele vai criando para compartilhar com todos nós, criar os palcos, né, para que a gente possa experimentar cada ato, cada peça, em cada vida. E com isso ir desenvolvendo os nossos talentos divinos. A partir daí, um jovem já vai pensar muito a respeito do sentido da vida. Não tem ninguém que seja desprezível, que seja inútil, que seja descartável, nada nesse universo. Deus não faz nada para ociosidade. E ainda tem mais, a gente continua criando, ou não é? Continua criando infinitamente. O conhecimento é infinito, ou não é? Tudo que vem dele é infinito, os matizes de cores, os matizes de formas. Então não adianta a gente dizer que sabe tudo, a gente não sabe nada, não é assim que os sábios dizem? Eu só sei que nada sei. Quando eles começam a soltar esse ego, esse controle e experimentar, entrar nessa mente maior, nessa consciência maior, eles começam a pedir: eu não sei nada. E aí começa a entrar no fluxo
de uma onda de criação, de amor, uma vibração que a gente pouco experimentou. É isso que os nossos jovens, todos nós, deveríamos estar fazendo. E eles, com certeza, compreenderiam a importância da vida. Não tem nada fora, não adianta eu sair do corpo físico, não adianta eu rasgar a minha roupa, que eu continuo sendo eu mesma. Não adianta eu tirar os chinelos, o chapéu. Eu continuo com as mesmas demandas. As demandas não vão diminuir, porque as demandas vão acontecendo para que a gente possa vencer os desafios, crescer, se fortalecer, aprender, desaprender algumas coisas que estão obsoletas e aprender novas, desenvolvendo várias redes neurais, várias formas de responder ao mesmo estímulo. Nós estamos todos, somos imortais. O que significa imortal? Imortal é não morre e fica parado? Não, a nossa mente também vai ao infinito, porque se Deus está ao infinito, a nossa mente vai pode experimentar esse infinito, sempre de forma relativa, né? Então, todas as demandas da vida estão aí para a gente resolver da melhor forma. Mas eu preciso primeiro entender quem eu sou, o que eu vim fazer, qual o sentido da minha vida. Quando eu fico 24 horas no celular, quando eu fico 24 horas diante da televisão, quando eu fico 24 horas parado, eu estou perdendo a grande oportunidade de pensar sobre essas coisas, porque é a única realidade. Eu sou um espírito imortal, tenho muito valor, a minha vida é muito importante, por mais que as pessoas não acreditem, não saibam, até que eu nem saiba, a minha vida é muito importante. Jesus falou, vocês são co-criadores. Por que nós somos co-criadores? Se o universo está em expansão, porque a mente cósmica está expandindo ou não? Parou, decidiu parar. Continua, é um fluxo infinito. Está tendo progresso, expansão. Eu preciso o quê? Dentro dessa consciência, eu também estou ali pegando tudo isso e transformando, entrando em ondas que eu nunca entrei, expandindo para que eu possa compreender cada vez mais esse universo vasto e infinito. Não tem. Eu agora estou velho, parei. Parei, fechei. Como? Tem tudo por fazer, bem-vindo ao clube. Tudo por fazer. Tem o infinito para a gente transformar, para a gente construir, para a gente fazer download ao descer. Tem tudo por fazer, está tudo por ser feito. Planeta de provas e expiações. Tudo por fazer quase. E aí vamos lá. Um relato nesse livro Suicídio e Suas Consequências, de Gerson Simões Monteiro. A gente vai ter o relato aqui desses jovens que se suicidam e que nós poderíamos de alguma forma estar fazendo algo, nem que seja olhando para cada um deles, nossos filhos, nossos netos, e dizer, vocês são divinos, são especiais. Esse é um jovem cearense que enviou uma carta-mensagem à sua mãe, Evangelina, dando uma prova de que a vida continua e que ele estava em plena recuperação na vida espiritual. E ela diz assim, na referida comunicação, diz o jovem suicida: querida mamãe Evangelina e querida vovó Esther, estou aqui
na condição de filho que volta a fim de lhe pedir perdão. Vovó querida, me desculpe pelo que fiz quando sua bondade estava pronta a me defender e me proteger constantemente. A vida me pareceu vazia. Todos eles dizem isso. Como que nós somos vazios se nós estamos dentro desse núcleo? Como? Me contaram errado e eu acreditei. Eu falei isso durante muitos anos, quando eu comecei a meditar e me sentir plena, mesmo diante das dificuldades. Eu sempre digo, eu sinto tudo hoje menos tristeza, mesmo diante dos desafios, porque eu sei que eu estou dentro dessa mente de amor, flutuando dentro desse hálito divino. Não posso me sentir vazia. É um engano, uma distorção de leitura da minha mente, da minha alma. Eu estou cheia dele, ou não é? Cheia, repleta. Acho que a gente só precisa fechar o guarda-chuva do ego para receber. Quem fala é o ego, que diz, coitada de mim, como eu sou infeliz, tudo me falta, eu não tenho nada, ninguém me ama. É o ego tentando controlar tudo, tentando mandar no pedaço. Aí ele diz, a vida me pareceu vazia, sem sentido, quando a vovó Evangelina e a vovó Esther esperavam tanto de mim. Não sei de onde me veio o impulso temerário. Senti que o meu corpo balançava no espaço e que eu caía numa tremenda escuridão. Tirou o chinelo, tirou o sapato, tirou a roupa, mas continua. O que se passou, não tenho vocábulos para contar. Quanto tempo me arrastei naquelas sombras densas, repetindo e infeliz. Quanto tempo me arrastei naquelas sombras densas, arrependido e infeliz, não sei dizer. Depois de um tempo que para mim teve a duração de séculos, uma voz veio me atender aos gritos de socorro. Vocês já notaram que quando a gente está com dor, 1 minuto parece 1 ano? Ou não é? Só eu que sinto isso. Quando a gente está com uma dor de cabeça, 1 minuto parece uma eternidade, não é assim? É assim. Imagina, eu digo sempre assim, quer saber quando você morre, que comete suicídio, você fica 24 horas sozinho com você mesmo. Imagina numa solitária. Porque é isso, você de alguma forma, em algum momento, perde conexão. Pela sua aflição, pela sua imprudência, pela sua loucura. Já consigo agora... desde então fui hospitalizado para tratamento. Já consigo ver pessoas e conversar. Mas a figura da mamãe, a sofrer por minha causa, não me sai da cabeça. Mãe, me perdoe e não desanime. Deus nunca está pobre de misericórdia e eu espero um novo dia no qual a minha consciência de rapaz amanheça pacificada, cheia de necessidade de esperança. E suas últimas palavras ao se despedir nessa mensagem endereçada aos que ficaram são muito confortadoras. E ele segue: querida vó Esther e querida mãe Evangelina, perdoem ao filho ingrato que um dia se restabelecerá para viver novamente, respeitando as leis de Deus e amando-as cada vez mais. E aí, voltando aqui ao que a nossa querida leu, que escolheu a dedo, e é realmente a pergunta e a resposta
da onde a gente pode extrair todas as outras, ele diz assim: efeito da ociosidade. Eu lembrei do trabalho no bem. Voltando para a nossa referência, nesse universo de vibrações infinitas, quando a gente trabalha no bem, a gente entra em ondas que emanam desse núcleo, que estão expandindo o universo, construindo galáxias, planetas, nebulosas, e a gente entra nesse fluxo de luz e a gente se sente co-criador e a gente passa a ter sentido a nossa vida. Passa a ter, não, sempre teve, passa a dar sentido. As palavras, a dar sentido. E uma pessoa que sabe o quão importante ela é nesse vasto e infinito universo de amor, não tira a sua vida. Porque ela pode angariar com a sua prece sincera, com a leitura de um bom livro, com a ajuda que nunca falta para nenhum de nós, nem no mundo físico, na referência física, nem na referência espiritual. O trabalho incessante no bem, que faz com que a gente comece a se tornar supremo, no bom sentido. Comece a reproduzir como Jesus fez. Ele nos deu o caminho, trabalhar incessantemente no bem, construir, arregaçar as mangas, ajudar a quem precisa, ouvir 5 minutos, sem dar solução, para a pessoa que quer às vezes só falar. E quando ela vai falando, ela vai falar assim: agora eu pensei nisso, agora eu lembrei disso. Você não tem que dar solução a ninguém. Só ouvir com empatia, com compaixão. Onda, já entrou numa onda. Aí vai trabalhar no bem, ajudar quem precisa, visitar um doente, participar de um estudo, dar um passe. E aí eu lembro de Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz. E para a gente encerrar, queridos, eu vou ler um texto, Maria de Magdala. O texto evangélico relata que Jesus apareceu materializado a Maria de Madalena, após o 3º dia de sua morte. O diálogo estabelecido entre ele e Madalena, neste acontecimento, está narrado na forma de um poema de Maria Dolores, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, que o título é Amor e Perdão. Senhor, onde estiveste? E Jesus respondeu: não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro.
em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura e, ao encontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e, pouco a pouco, consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer? Antes de procurar a luz do Pai. Mas Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor de Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Que possamos então, queridos, um dia poder expressar esse Espírito em toda a sua grandeza, em todo o seu amor, em toda a sua glória, que mesmo diante das vicissitudes que fazem parte ainda de um planeta de provas e expiações, onde ainda tanta ignorância se acerca de cada um de nós, trouxe o exemplo de amor, de compaixão por Judas, quiçá por cada um de nós, que possamos então refletir e a partir de agora passar o conhecimento que é tão pequeno, tão significativo, que todos esses Espíritos trouxeram para cada um de nós e fazer a diferença, brindando a vida, brindando o amor, brindando esse planeta que ainda espera de cada um de nós muito por fazer. Que possamos então arregaçar as nossas mangas, elevar as nossas mentes a esse infinito, a esse núcleo de amor que sustenta e que emana incessantemente em todas as direções essas vibrações de amor e paz, de esperança no planeta Terra e em todo o universo. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a companheira pelas explicações que ela trouxe para nós, pelas reflexões. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, dedicada ao trabalho de passe, pedindo aos médicos que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos manter os nossos olhos fechados, lembrando que todos nós temos um anjo de guarda junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos que permita que os espíritos benfeitores estejam junto dos médiuns, para que possamos receber, Senhor, as melhores vibrações, os fluidos sãos que nós realmente precisamos. Abençoa, Jesus, esse trabalho de amor que irá se realizar, o trabalho do passe. Graças a Deus. Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja junto de cada um de nós nesta hora do passe. No estudo do Evangelho de hoje, o capítulo que fala não se pode servir a Deus e a Mamon, o Deus da riqueza, da carne, dos prazeres. Deus, o nosso Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Com o intuito de aprendermos a cada vez mais o estudo do Evangelho, do emprego, da riqueza,
vem nos mostrar e a refletirmos sobre o verdadeiro valor que nós temos em nossa vida. Somos espíritos imortais, aonde estamos encarnados num corpo físico, temporariamente. Nosso corpo tem um prazo de validade. Temos um dia que iremos nascer e temos um dia que iremos morrer. A morte única e exclusivamente do nosso corpo físico. Somos depositários das riquezas que nos são proporcionadas aqui na Terra. O emprego desta riqueza é de total responsabilidade de cada um de nós. Vulgarmente, falamos que o caixão não tem gaveta, não tem mala, não tem baú. Mas uma expressão de brincadeira que, na realidade, nós temos que entender com uma amplitude maior do que realmente nós iremos levar para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Nosso espírito é imortal. Nosso espírito tem milhares de anos. Se passamos no máximo 100 anos aqui reencarnado, qual a proporção que temos em comparação com a eternidade? Será que estamos dando o verdadeiro valor às coisas que realmente precisam ser valorizadas? Se temos uma condição de riqueza melhor que o nosso semelhante, se temos uma condição de riqueza melhor que o nosso próximo, somos responsáveis pela ajuda ao semelhante. Deus nos proporciona condições mais favoráveis para desenvolvermos, para progredirmos, para evoluirmos, mas não só materialmente, evoluirmos moralmente e espiritualmente. A responsabilidade que cada um tem sobre o que lhe é depositário aqui na Terra é única e exclusivamente de cada um de nós. Jesus, nosso Mestre, o exemplo maior que esteve aqui na Terra junto de cada um de nós, nos ensinou na sua oração a falarmos: Pai nosso que estás no céu. O Pai é de todos nós somos irmãos. Temos a responsabilidade com aqueles irmãos menos favorecidos se nós temos uma condição maior. Neste pensamento, só tem uma palavra que conseguimos expressar esta vontade do nosso Pai: a caridade. A doutrina espírita vem mostrar para todos nós que fora da caridade não há salvação. A caridade é você ajudar o seu semelhante sem esperar nada em troca. E Jesus veio trazer para cada um de nós que nós estamos ajudando ao nosso irmão, seja ele sanguíneo ou não, porque somos filhos do mesmo Pai. E encarnados aqui na Terra, não precisamos dar tanto valor às coisas efêmeras que são tão passageiras. A época de cultuarmos o bezerro de ouro já passou há muito tempo. Hoje, precisamos cultuar o conhecimento, precisamos cultuar o nosso progresso, precisamos cultuar o nosso conhecimento, precisamos cultuar a nossa moral e a nossa evolução. O sentido da vida, a nossa finalidade de estarmos reencarnados, era sermos cada vez melhor
do que nós fomos no passado. Vencermos o homem velho que existe dentro de cada um de nós e aprendermos com o Cristo a boa nova, o verdadeiro sentido da vida, dominarmos a nós mesmos, porque quando chegarmos no plano espiritual, só vamos levar as nossas virtudes, as nossas qualidades, os nossos vícios e os nossos defeitos. Nada da terra será levado para o céu. Assim, com este pensamento, será que estamos dando o devido valor às coisas que realmente têm valor? E será que não estamos deixando de ajudar os nossos irmãos com um momento de ajuda, de amparo, de uma conversa amiga, de um momento de reflexão para as ideias do Cristo que tanto nos ajuda? Ficam esses pensamentos. O que estamos fazendo da nossa vida tão temporária e tão pequena em comparação com a eternidade do nosso espírito? Antes da nossa prece final, nós vamos ler a mensagem ditada por um espírito amigo da nossa casa. Pela graça infinita de Deus, que a paz permaneça com todos vocês. Nós vimos sempre, em nome do Mestre Jesus, auxiliar, direcionar cada alma a um porto seguro. Disse, nós vimos, porque não estou só, e sim com irmãos que juntos trabalhamos para o Cristo. Contamos também com os encarnados que trabalham seriamente, que já entenderam o que é preciso fazer em uma casa de respeito e disciplina. Contamos com esses irmãos porque vemos neles a sua seriedade nos trabalhos. Quando Cristo caminhou sobre a terra, quis nos mostrar a nossa descendência, a descendência de cada um de vocês. São palavras do Cristo. Vós sois deuses. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E ainda, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quando Jesus disse essas palavras, será que ele estava brincando? Pois bem, Jesus, quando falava entre os homens naquela época, com o espírito superior que é, já sabia, já conhecia aqueles corações e jamais brincou. Pelo contrário, às vezes ele tinha que ser rígido, firme em suas palavras, para ensinar sobre o Pai a aqueles homens. Como vemos, não mudaram tanto. São os mesmos homens que estiveram com Jesus. Poucos aprenderam e seguiram. Muitos estão hoje nas casas cristãs. Os que já têm a doutrina espírita já entenderam que são homens falidos diante da lei de Deus. Uns pelo orgulho, outros pela vaidade, outros pelo egoísmo e, o pior, outros pela falta de união. Oh, quanto nos entristece ver essas faltas entre vocês. Nos entristece ver as desavenças e desarmonias. Ainda são homens que não aprenderam a amar. Nós que trabalhamos para o Cristo por amor a vocês, também recebemos ordens. É ofensivo vermos vocês com certas atitudes, com certos comportamentos, com certos melindres. Que vocês se analisem, cada um com o seu eu. Escutem mais, orem mais. Perdoem-me por ser firme em minhas palavras. Se vocês soubessem o estrago que fazem ao ter o livre-arbítrio mal direcionado, vocês pediriam à divindade para não o terem. Me despeço, mas antes trago 2 frases para os dirigentes desta casa. Enquanto vocês levarem as obras fundamentais a sério, com Jesus e Kardec, com disciplina e moralidade, nós, estaremos trabalhando com vocês. Pela graça infinita de Deus,
paz a todos. E com essas palavras desse Espírito amigo, que tanto nos alertam com relação à nossa conduta, nós te pedimos, Jesus, que fortaleça em nós os teus ensinamentos, as leis de Deus, os ensinos dados por esses Espíritos amigos, para que possamos, Senhor, trilharmos com mais facilidade a nossa caminhada em direção a Ti. Então, Jesus, ampara cada um de nós, envolve-nos, Senhor, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Fortalece os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos, para que possamos fazer escolhas mais acertadas em nossa vida. Então, Jesus, em Teu nome, em nome desses Espíritos queridos que trabalham aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos a permissão para encerrarmos esse momento de estudos e passes na manhã de hoje. Graças a Deus.